Eu sou a Maria Salete, também trabalhamos na mesma universidade, no mesmo curso de mestrado profissional em Segurança Pública, Justiça e Cidadania. O tema, como vocês observaram, trata da segurança pública e democracia. Então, aqui temos, a democracia latino-americana tem convivido com altas taxas de homicídio nos últimos anos. Como o homicídio foi uma referência que nós tomamos, nós recolhemos para análise dessa relação da segurança pública com a democracia, chamamos a atenção que o homicídio é apenas um dos principais, pode ser considerado um dos principais indicadores do contexto das violências que estamos observando em todo o mundo. Então, um dos tipos de violência que desenha um profundo quadro de insegurança e de medo e de perda da confiança, nas instituições públicas. É importante, então, ressaltar que essa variável homicídio, como uma variável, um indicador fundamental da perda de confiança nas instituições públicas em geral, ela se realça no desempenho das polícias em todos os campos. Então, a partir de uma constatação de que a insegurança e a cultura do medo não combinam com as garantias constitucionais e com a cultura política democrática, então nós estamos desenvolvendo um projeto que está em andamento na Universidade Federal da Bahia para problematizar essa relação entre a segurança pública e a democracia a partir de indicadores de qualidade da democracia, que depois a Salete vai explicar com detalhes quais são esses indicadores, que é isso aí que é importante conhecer como nós podemos observar essa qualidade da democracia e qual a base que fonte, a observação de mapas, o mapa da violência e da própria percepção dos cidadãos sobre o desempenho das instituições policiais e judiciais. Esse objetivo, portanto, nosso objetivo visa, então, problematizar as contradições, porque não só considerando que o conceito de segurança pública é um conceito bastante ampliado e não há um consenso com relação ao conceito de segurança pública, é um conceito muito controverso, muito amplo, um campo vazio, como é o conceito de democracia. Então, nós precisamos realçar essas contradições entre um e outro para problematizar essa questão das violências. Bem, eu só queria chamar a atenção, antes de falar da base de dados, da importância de se considerar a busca dessas contradições da segurança pública e da democracia em relação à perda de confiança nas instituições públicas, em especial nas instituições públicas de segurança. Só rapidamente, a minha tese de doutorado, que redundou no livro do relacionamento da polícia com a sociedade, que é o livro de Polícia e Sociedade, mostrou que a perda da confiança na polícia, tenho condição de generalizar, na polícia brasileira, essa perda da confiança foi um dos principais fatores, variáveis indicadores, do aumento da cultura da violência. Então, vocês poderiam perguntar como essa relação se estabelece? A perda da confiança nas instituições policiais com o aumento da cultura da violência. Porque, de forma bem simplificada, os chefes de família de domicílios permanentes que perderam esta confiança buscaram a proteção junto aos traficantes, às organizações de tráfico localizadas, mas alguns policiais em desvio. Então, ao estabelecer esse conluio, evidentemente, e o percentual da perda efetiva da esperança de que as instituições públicas democráticas pudessem resolver o problema da segurança, ele vai se diluir. Então, eu acho análise descritiva.
Então, como é um estudo em andamento, nós acabamos utilizando muito de dados já existentes. Dados secundários são disponibilizados, né, pelos sites desses institutos de pesquisa. Então, nós pegamos a Corporação Latino-Barômetro, né, que tem estudos anuais nos 18 países da América Latina, a Fundação Konrad Adenauer, porque ela está propondo um indicador, vamos dizer assim, de qualidade da democracia um pouco mais ampliado do que aqueles do PNUD, né, para além da democracia eleitoral ou do apoio à democracia, eles ampliaram, né, criaram vários indicadores para conseguir pelo menos, porque é difícil medir, né, um país democrático, mas pelo menos sair só do âmbito eleitoral, que quais mais as dimensões que poderiam medir essa qualidade da democracia. E nós pegamos também alguns elementos da CEPAL, mas muito ainda incipientes, essa questão mais social e econômica a gente ainda vai trabalhar mais para frente, mas já trouxemos algumas coisas. E um estudo global sobre os homicídios, né? Pegamos um UNDC e alguns dados também da ONG Transparência Internacional, porque a gente está começando a identificar também que a qualidade da democracia está sendo emperrada pela questão da corrupção, né? Em vários níveis governamentais e do âmbito institucional. Então a gente está tentando trazer esse mapeamento, pelo menos usar esses dados. O texto se divide praticamente em 3 tópicos, né? Vai tratar sobre qualidade da democracia, sobre as percepções dos cidadãos e sobre a segurança pública e essa relação com as taxas de homicídio. Então, da literatura que a gente tem estudado, a qualidade da democracia está muito ligada ao desempenho das instituições. Então, para além de medir, por exemplo, aquele país tem realizado eleições periodicamente, bom, ele ganha lá um pontinho nessa dimensão eleitoral, né? Tem garantido constitucionalmente direitos civis, liberdades civis, ganha lá mais uma pontuação. Agora, a questão do conteúdo e dos resultados é que é bem mais interessante do que apenas a parte procedimental, que é isso que vai baixar a qualidade da democracia em vários países da América Latina, né? Quando vai tocar nessa questão da qualidade institucional e eficiência política e da questão das políticas de bem-estar social e econômico. Quando se avalia esses itens, e muito a partir das percepções das pessoas, é que esses indicadores acabam caindo, reduzindo um pouquinho. Então, só para ilustrar o ano de 2012, isso está disponível no site IDDLAT. Aí nós temos com pontuação máxima Costa Rica, Chile está muito bem, Uruguai, Panamá, e agora os que acabam ficando com pontuação menos do que 5, né? Aí nós temos a grande maioria dos países. Aqui, Brasil e outros países, Venezuela como o último país nesse indicador de desenvolvimento democrático. Quero ressaltar aqui que, como que é do conhecimento de todos os dados que são quantitativos têm que ter suas reservas, né? Todos eles, inclusive as taxas de homicídios, porque tem os homicídios ocultos, né? O mapa dos homicídios ocultos que ele não entra nas estatísticas oficiais. A mesma coisa a gente tem ressalva para todos esses dados quantitativos que a gente usa. Sempre tem que ter margem de erro, falar de forma bem ponderada, porque não é algum dado muito absoluto, né, que a gente tem que tomar. Mas pelo menos nos dá alguns parâmetros para entender, ou pelo menos tentar explicar algumas questões dessa área de segurança, de políticas de segurança. Um pouco sobre as percepções, a gente vai trazer aqui o que a Ivone já havia chamado a atenção sobre a questão da confiança nas instituições. Aqui nós somamos as respostas muita ou alguma confiança, pegamos as instituições do Poder Judiciário e da Polícia, né? Então está a maioria aqui abaixo, ou pelo menos de 50% ou abaixo de 50% do nível da confiança nessas instituições. A explicação para a baixa confiança, a professora Ivone já trouxe alguns elementos, é quando o cidadão tem o contato com aquela instituição e é decepcionado com o atendimento, né, as notícias sobre impunidade, no caso do Poder Judiciário, uma série de elementos poderiam explicar a baixa confiança nas instituições. Agora, a gente não está entrando muito no mérito dessa explicação, a gente só queria mapear um pouco como é que estão os países em relação a confiança, a satisfação. No artigo também temos um quadro sobre a satisfação com essas instituições, que também são baixas, né? Então a gente vê que
essas contradições que a gente quer captar, quer dizer, somos democracia, mas tem alguma coisa que não está caminhando bem, porque há uma grande decepção com o funcionamento dessas instituições. Quer comentar um pouquinho essa... É do lado do barômetro também? Um pouco do que as pessoas expressam que querem? Eu acho que os investimentos no sistema educativo, eu acho que é um dos investimentos que há mais consenso em termos internacionais, locais, nacionais, e que refletem um consenso dos partes federativos, porque sempre o sistema educativo ele tem sido considerado um dos principais aportes de redução dessas contradições e de uma melhor condição de vida para todos. Então, essa é uma política que tem conseguido bastante consenso dentro do processo de formulação. A outra política é o investimento na formação e qualificação, que é muito questionável, mas é exatamente o investimento que eu tenho feito há 20 anos, que eu trabalho fazendo esse investimento pessoal na formação e qualificação das polícias no Brasil, junto agora com os magistrados, já no plano da pós-graduação. Mas todos os investimentos da Universidade Federal da Bahia têm sido pactuados, que tem se conseguido realizar, tem sido nesse plano da formação e qualificação, não obstante uma série de questionamentos sobre essa estruturação da qualificação ofertada pelas instituições de ensino superior e a estrutura ofertada pelas instituições governamentais de segurança pública. Ainda há muitas contradições, muitos problemas a serem resolvidos, mas pelo menos há um consenso de que o investimento precisa ser realizado nesse campo. Fortalecimento do sistema judiciário visando o fim da impunidade. Isso é algo assim, bastante consensuado. E o fortalecimento da proposta de uma polícia cidadã mais preventiva e menos repressora. Esses 4 tópicos há um relativo consenso de políticas nacionais, incluindo os modelos de estrutura de gestão, que vocês, a maioria conhecem, que são as unidades de pacificação, os UPPs, os modelos de policiamento comunitário, que são muito divulgados no Brasil, e não sei, nós não chegamos a levantar quais são os modelos de estrutura mais utilizados na América Latina para responder a uma perspectiva da polícia cidadã. Mas sempre a polícia cidadã está associada à perspectiva preventiva e menos repressora, no mínimo, no máximo, a repressão qualificada. Isso que ainda se admite a repressão qualificada, não um contexto de total, menos ou nada de repressão. Então, do ponto de vista substantivo da democracia, a concepção de segurança pública, para além da ordem pública e da defesa dos direitos individuais, proteção, liberdade e igualdade, passou a ser entendida como a garantia dos direitos sociais. Eu acho que esse foi o avanço. Eu acho que esse foi o avanço da última década, porque ainda está andando devagar, porque a assertiva mais reconhecida e conhecida é assim: segurança pública e garantia. Segurança pública é uma questão de polícia. Por exemplo, no cômputo geral da democracia, a segurança pública era uma questão de polícia. No momento que vai se analisar essa questão mais ampla de compreensão e trazer um conceito alargado de segurança pública associado à dimensão social, a dimensão de uma cultura política, a dimensão institucional, a dimensão de políticas públicas, ou seja, associada a investimento no social, que essa é a grande dificuldade, esse repartimento das políticas. Então, o maior esforço está exatamente que eu não gosto muito de usar esse termo, da abordagem sistêmica, porque nós usamos muito a abordagem sistêmica, mas nas práticas institucionais, nas práticas políticas, intersetorial, todos os setores, a questão da interação de todas as áreas, numa perspectiva da garantia dos direitos sociais, é o ponto estratégico básico para uma aproximação de uma democracia substantiva,
que falta nas políticas governamentais. Já falou. Sim. Aqui a ideia era chamar a atenção para, assim, é importante que se saiba qual o padrão internacional. Qual é o padrão internacional aceitável? 8 por 100 mil habitantes. Então, vocês olhem aí que o padrão de aceitação baixíssima de segurança e o Chile está bem. O Chile, o Peru, a Argentina, o Uruguai, a Bolívia, assim, até o Uruguai, no momento que passa para a Bolívia, 9, já sai um pouco do padrão internacional aceitável. Então, qual é a taxa de homicídio? Ela está presente em todos os países da América Latina, é um fato concreto e objetivo que precisa ser resolvido. Esse número se torna maior quando a gente usa esses documentos oficiais, porque quem fornece os dados para esse estudo são todos os órgãos oficiais, tanto de saúde quanto de segurança, né, que eles oferecem. Aí aqui a gente separou só os homicídios dolosos, que tem todos os tipos de situações de morte, né, mas nós só separamos aqueles que são categorizados como homicídios mesmo, né. Então, agora nós usamos para 2012, 2011, 2012, já isso aqui já está maior o indicador ali, por exemplo, para Honduras. Então, assim, como explicar, né, essas crescentes taxas de homicídios? A gente pensa que é pouco, mas quando a gente usa o conceito de segurança pública, como segurança cidadã, nós já estamos falando em direitos e direitos à vida. Então, daqui a pouco a vida está sendo banalizada, né? Então, é interessante a gente se assegurar, pelo menos, em algum tipo de indicador para entender, ou pelo menos ao final de uma pesquisa, tentar propor, encaminhar alguma proposição em termos de políticas públicas, né? Não conseguimos ainda nesse trabalho fazer relações causais para fazer explicações dessas taxas de homicídios, por exemplo. Mas estamos pelo menos tentando relacionar alguns indicadores que se aproximam daqueles países que apresentaram essas taxas maiores, de Honduras, El Salvador, Venezuela, Guatemala e Colômbia. A maioria desses países apresentam conflitos armados, questões de narcotráfico, então também que explica essas mortes recorrentes, né? Então a gente pegou um pouquinho as taxas de pobreza pela CEPAL, o índice de percepção da corrupção pela Transparência Internacional e o próprio indicador de qualidade da democracia que a gente já tinha falado anteriormente, né? Então, não, de novo, não é um estabelecimento de relação causal, mas estamos tentando fazer algumas relações, ainda que pontuais, para a gente agora começar a aprofundar o estudo, né? Então, eu vou só pontuar aqui o que está no nosso artigo. Então, as taxas de pobreza nesses países destacados são bastante significativas, são altas, né? Com exceção da Venezuela, que a gente tem acompanhado, que eles também têm feito os programas sociais, assim como no Brasil, né, de distribuição, um pouco da distribuição de renda, aqueles programas de renda, né? Que aí apresentou um pouquinho de redução na questão dessa pobreza. Já encerramos, tá? As políticas sociais, a gente percebe que tem um impacto significativo nessa mudança de quadro de desigualdades sociais, mas não necessariamente que está tendo um impacto direto na redução do quadro da violência. Tá? Então, a gente precisa investigar um pouco isso. A questão dos indicadores de qualidade da democracia, todos esses governos são democráticos, mas a aplicação, aquela efetividade que a gente estava acompanhando das políticas sociais não estão sendo implementadas, pelo menos aí, concomitantemente, mas tem recursos. Onde estão os recursos? Bom, aí temos o quadro da corrupção. Então, há alguma relação sim entre essas variáveis, mas a gente ainda tem que aprofundar mais o estudo para fazer algumas afirmativas que não vai ser nesse paper de agora, né? Temos ainda mais alguma coisinha? Então, é isso. Foi possível observar apenas que aqueles países que apresentaram as mais altas taxas de homicídios também estão entre os mais pobres, os menos democráticos e os mais corruptos, né? Aí essa parte que a gente já falou. Pode passar. Você já falou sobre essa questão, né? Que a gente tem trabalhado na qualificação. Muito obrigada. Muito obrigada. Buenos dias. Eu me chamo Leonardo Sá. Eu sou professor
no programa de posgrado em Sociologia na Universidade Federal de Ceará, em noroeste de Brasil, e com sua compreensão no habla espanhol, eu vou falar em portunhol, com seu permisso. Sim, pode, mas é melhor porque nordestino tem sotaque complicado. Então, graças às coordenadoras por aceitação de nosso trabalho. O documento que vou apresentar é uma coautoria com meu colega César Barreira. Nós outros somos membros do Laboratório para o Estudo da Violência e somos investigadores do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, INCT, Democracia, Violência e Seguridade Cidadã, que é uma rede formada por 6 universidades brasileiras. A crise institucional de segurança pública do Ceará, a questão da militarização. Salvador, Bahia, Recife, Pernambuco e Fortaleza, Ceará, são 3 cidades no noroeste do Brasil. E ao centrar nossa atenção nos dados sobre os homicídios em Fortaleza, uma cidade com 2,5 milhões de habitantes, é interessante assinalar que foram 346 homicídios por armas de fogo em ano 2000 e 1.159 em 2010. A partir de 2000, há uma variação de 135% em 10 anos. Então, no nordeste do Brasil, só a cidade de São Luís, no Maranhão, e Maceió, em Alagoas, estavam entre as capitais brasileiras com uma variação maior que de Fortaleza, nos mesmos 10 anos. Recife, uma cidade vizinha, desfrutou de considerável redução de vítimas mortais, mortos por armas de fogo em el mesmo período, uma tendência à la barra em 10 anos. Mas as taxas de mortalidade em Fortaleza passaram de 16 por cada 100 mil habitantes para 47 por 100 mil em 10 anos. E então, a cidade de Fortaleza quase triplicou as taxas de morte por armas de fogo. A sociedade civil, os periódicos, os governos e os expertos tratam de responder de maneira diferente a este aumento de los homicídios por armas de fogo. A culpa das drogas, de los usuários jovens e los traficantes de crack é a resposta oficial do governo que recebe maior reconhecimento de outros atores sociais. Depois de todo, a taxa de mortalidade entre os jovens é 4 vezes maior que entre os não jovens. Em um estado que é, segundo um discurso oficial, sem pessoas afrodescendentes, os jovens afrodescendentes morrem quase 3 vezes mais que os brancos. Se o promedio de mortes por armas de fogo em Brasil é mais del doble de lo que resulta do conflito Israel e palestino, e em números absolutos o número total de mortes por armas de fogo em la guerra de Iraque é a metade de lo que ocorre em universo brasileiro para o mesmo período. Como não entender estes dados, assim como no reflexo da crise institucional do campo da segurança?
Quando os funcionários de governo, de seguridade pública em Ceará afirmam que a descarga que a taxa de homicídio é impossível, não é possível controlá-la, né? E há uma naturalização deste fenômeno. E o governo, através de vários porta-vozes, pero sobretudo para falar em público, o governador do estado diz que a culpa, a taxa de homicídios por armas de fogo é de las drogas. E os conflitos armados em todo os mercados de drogas ilícitas. Pero casos como o de Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, que obtuvo sobre a redução das taxas de homicídio em 10 anos, hicieron uso os mercados ilícitos de drogas são muito aquecidos. Se não se pode negar a correlação entre o ajuste de contas em las lutas entre traficantes e as mortes por armas